Olá, irmãos queridos! Estamos mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje o nosso capítulo é o 176 e o título desse capítulo é Lição Viva. Então a gente já pode começar analisando, refletindo sobre o título do capítulo, né? O que seria para nós essa lição viva? Então, a lição viva nada mais é do que o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho, ele é um conjunto de lições vivas que nos foram trazidas pelo nosso Mestre quando esteve aqui encarnado entre nós, né? Aqui na Terra. E o Evangelho, muito além de palavras e textos escritos e reunidos em um livro, ele é um conjunto de lições vivas porque foi trazido para nós, vivenciado e principalmente exemplificado por uma vida que foi a vida de Jesus Cristo. O versículo que Emmanuel nos traz hoje, ele está em João, capítulo 6, versículo 60, que diz assim: duro é este discurso, quem pode ouvir? Então esse versículo que Emmanuel nos traz, ele se refere a uma pregação em que Jesus utiliza de palavras um pouco duras, né, em que ele diz em um trecho assim: comer da minha carne, beber do meu sangue, né? Quem comer da minha carne terá vida eterna, quem beber do meu sangue será um comigo, eu estarei nele e ele estará em mim. E esse é um discurso difícil e duro de entender, dentre outras tantas coisas que Jesus disse nessa ocasião. Mas através dessas palavras específicas, a gente pode ver que o Evangelho é realmente um conjunto de lições vivas, porque Jesus diz que tem que comer da sua carne e beber do seu sangue, né? O que é mais vivo do que carne e sangue? A carne seria como representando a matéria e o sangue representando o espírito. A carne sendo as ações do ser humano e o sangue sendo os sentimentos e as emoções, né? Essa é a análise pelo ponto de vista espírita dessas palavras de Jesus. Mas o que eu gostaria realmente de falar aqui é sobre a dureza do Evangelho como um todo, né? Porque o Evangelho, ele é um conjunto de leis e regras morais que devemos seguir, que não são nada fáceis, né? São realmente regras duras e difíceis, principalmente quando Jesus nos ensina que a gente deve perdoar, né? Que devemos amar os nossos inimigos, devemos ser bons, mansos e humildes, né? Que devemos dar outra face quando somos machucados por alguém, né? Então é um conjunto de ensinamentos realmente difíceis de pôr em prática, e é por isso que no versículo ele diz: duro é este discurso. De uma forma geral, o Evangelho é duro, né? Mas ele ainda continua e faz a pergunta, né? Que é o ponto crucial da nossa reflexão de hoje, né? Quem pode ouvir? Sabemos que ouvir, como a gente já refletiu outras vezes, é muito mais do que escutar, né? Ouvir é entender, é assimilar, é aprender, é principalmente pôr em prática, né? Escutar não, escutar é algo simples, vago, né? Que pode entrar por um ouvido, sair pelo outro, pode não ser assimilado e pode ser também nem entendido, né? A pessoa simplesmente escuta, mas não entende o que foi dito. O Evangelho vivo de Jesus, né, esse conjunto de lições vivas que Emmanuel nos fala, nos ensina justamente através das coisas difíceis, né? Praticar o Evangelho é renunciar, é abrir mão do nosso orgulho, é abrir mão da nossa vaidade, é nos modificar, é servir, é amar independente de quem seja, né? E Emmanuel diz: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sempre, né? Além da dificuldade de praticar, será que estamos realmente dispostos a ouvir e a entender os ensinamentos do Mestre? Estamos verdadeiramente dispostos a colocá-los em prática? Ou vamos continuar ouvindo somente o que nos convém, não é? Ou vamos continuar ali permanecendo e praticando os mesmos erros
que já praticamos, que já cometemos durante tantas outras encarnações. Será que estamos realmente dispostos a nos modificar? E aí Emmanuel diz: o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. O cristianismo que Emmanuel se refere aqui não é o cristianismo enquanto religião dos homens, né? Que a religião dos homens foi muito deturpada, né? Modificada, agregaram-se ao cristianismo muitos dogmas, muitas regras, né? Que deturparam a essência do cristianismo enquanto ensinamento do Cristo, né? Deturparam o cristianismo puro na sua origem. Mas o cristianismo enquanto suprema lição de que Jesus nos trouxe, né? O cristianismo verdadeiro na sua essência, ele é o nosso elo de ligação para a vida mais alta, né? E é esse cristianismo que Emmanuel se refere, né? Essa verdadeira ligação com Jesus, esse verdadeiro ensinamento, esse cristianismo na sua essência, né? E ele é um conjunto de ensinamentos que nos indica o caminho da vida eterna, né? Convoca os nossos corações para a realidade do Espírito. E Emmanuel diz: em vista de religião, traduzir religamento é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Né? E aqui é interessante a gente refletir um pouquinho sobre esse conceito de religião, né? Que o próprio Emmanuel já nos ensinou. E ele diz que há religiões e há religião. Né? Temos as religiões, que são as instituições humanas, né? Como o catolicismo, protestantismo, né, a nossa Umbanda, o Candomblé e tantas outras religiões pelo mundo que são muito importantes para cada um de nós, né? Que nos trazem aí muitos conhecimentos, muitos valores importantes, mas que muitas vezes ainda estão misturadas ao materialismo, ao egoísmo, né, à vaidade, à ganância. Então essas são as religiões, né? Está ali ligada ainda muito a sentimentos e emoções humanas. Agora, a religião, né? A verdadeira finalidade da religião é conduzir, é religar a Deus. Essa é a religião. Portanto, toda religião que não promove a religiosidade, que é esse elo de ligação, que não promove a religiosidade de seus seguidores, perde o seu propósito, né? Quando a religião não promove essa religação do ser humano com Deus, perde o seu sentido. Então, a religião, enquanto instituição, e a religião, a religiosidade, né? Que é uma forma de religião mais profunda, que é o que nos liga realmente com Deus, né? Agora, quando a religião, enquanto instituição, não promove a religiosidade dos seus seguidores, aí ela perde o seu sentido. E aí Emmanuel diz: Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e os obstáculos, né? Eu acho muito interessante esse termo que Emmanuel usa, rasgou os caminhos. Eu imagino ali uma mata densa representando todos nós, toda a humanidade daquele tempo, né? Dos seres humanos ainda ali naquele tempo muito materializados, muito cegos para a realidade do espírito, né? Com a mente ainda muito fechada. Então essa mata densa, essa mata fechada representa todos esses seres humanos daquela época. E Jesus chega com um facão, abrindo, cortando aquele mato, abrindo clareiras imensas, né? E essa clareira, essa luz nada mais é do que o Evangelho, né? Que abriu os nossos olhos, que tirou as cortinas, né? Dos nossos olhos, abriu a nossa mente. Realmente é lindo esse termo que ele usa, né? E ele diz que Jesus não enganou a ninguém, né? Ele abriu as nossas mentes para a realidade do Espírito, né? Para o amor, para a fraternidade, mas não enganou, né? Não falou para a gente que seria fácil, não vendeu uma ideia fácil, né?
Basta a gente ler o Evangelho, que a gente percebe o quão difícil é a nossa vida, como é difícil seguir seu caminho, como é difícil ter Jesus como exemplo, como é difícil ser minimamente parecido com Ele, né? Não é fácil ser bom o tempo todo, não é fácil perdoar todo mundo, não é fácil amar os inimigos, né? É dificílimo. Então Jesus deixou bem claro para todos nós que era um caminho difícil, que a gente enfrentaria dificuldade, que enfrentaria obstáculo, né, na nossa caminhada, mas que estando com Ele, confiando nele e seguindo a Ele, tudo ficaria mais fácil. E Emmanuel diz: é necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convencermos-nos ao bem. Então aqui estão os 3 ensinamentos básicos de Jesus, né, que ele deixou para nós, que é: nega-te a ti mesmo, tome sua cruz e siga-me. E como diz Emmanuel, né, negar a nossa vaidade, né, nega-te a ti mesmo, negar a nossa vaidade, negar o nosso orgulho, o nosso materialismo, né, toma sua cruz, que é assumir os seus erros, né, ter responsabilidade sobre os seus atos, se arrepender dos erros cometidos, e siga-me, que é modificar-se, tornar uma pessoa melhor, né? Porque de nada adianta assumir os erros e não mudar. Não basta se arrepender e não se modificar. E Emmanuel diz: o evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. Porque quando a gente erra e não se modifica, a gente fica num círculo vicioso de reencarnações de baixo teor evolutivo, ou seja, as reencarnações que a gente não aproveita todo o nosso potencial, né? Não nos modificamos, não aprendemos com nossos erros e permanecemos ali presos num loop infinito de reencarnações sem evoluir. De que adianta? Se o objetivo justamente é o contrário. O objetivo da reencarnação não é a gente aprender, não é a gente evoluir, né? Então, se a gente não consegue, permanecemos ali cometendo os mesmos erros consecutivamente. Então, como diz Emmanuel, é necessário romper com as alianças da queda, ou seja, romper com o que nos faz cair. É assinar o pacto da redenção, que nada mais é do que nos modificarmos, né? E analisar onde estamos errando e o que podemos fazer para melhorar. Ah, mas como é que eu faço isso? Como que eu vou saber onde eu estou errando? Como que eu vou saber onde que eu estou preso a várias encarnações? Conhecendo você mesmo, né? Conhecendo nós mesmos, nos analisando, olhando para dentro, né? Percebendo quais são as nossas maiores dificuldades. Qual é a minha maior dificuldade, né? Se você é uma pessoa muito apegada a bens materiais, pode ser aí a sua queda, não é? Se você tem dificuldade de perdoar, talvez esteja aí a sua queda. Se você é uma pessoa muito rancorosa, talvez esteja aí a sua queda, né? Então, o ponto crucial da modificação é a gente se conhecer, é a gente entender quais são as nossas dificuldades e modificar. E modificar é justamente romper com essas alianças de erros consecutivos, não é? Tendo uma conversa sincera consigo mesmo, analisando seus pontos mais profundos, suas dificuldades mais profundas, né? E a partir daí trabalhar na modificação. É claro que isso é uma coisa que não vai ser fácil, né? Como Jesus nos disse, né? Jesus não falou pra gente que seria fácil. Não vendeu essa ideia pra gente. Ah, vai ser moleza. Não vai. Não é? Vai ser difícil. Vamos encontrar dificuldades. Mas, se estamos realmente dispostos a ouvir, né? A pergunta aí. Se estamos realmente dispostos a ouvir, somos capazes de nos modificar, com certeza, né? A partir do momento em que identificamos, fica mais fácil de entender aonde temos que mudar. Agora, se a gente está com a mente fechada, com o ouvido fechado e não quer ouvir, né?
Aí fica realmente mais difícil e você vai permanecer naquele looping infinito de erros consecutivos sem conseguir quebrar o pacto dessa aliança, né, com a redenção. E aí ele diz: é imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. Então não basta a gente dizer que vai se modificar, não adianta a gente falar coisas bonitas, não adianta a gente ler o evangelho todo, saber ele de cor salteado e não fazer absolutamente nada, né? Não adianta pregar coisas que a gente não pratica. Palavras bonitas, né? Leituras do evangelho, leituras vãs, né, do evangelho, não vão fazer você sair do lugar, não vão fazer a gente se modificar, né? E aí vamos permanecer errando consecutivamente. E aí Emmanuel finaliza dizendo: o problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Será que estamos realmente dispostos a ouvir a divina mensagem? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque é muito fácil falar: eu sigo Jesus, Mas será que na prática você faz mesmo? Será que nós fazemos mesmo na prática? Será que a gente está disposto realmente a ouvir? Será que a gente está realmente disposto a mudar? Não é? Porque quando a gente compreende os ensinamentos do Cristo e caminhamos ao lado dele, sabemos que nada nos faltará. Mas será que estamos realmente dispostos a ouvir? Então essa é a nossa reflexão de hoje, irmãos. Foi muito bom participar desse estudo. Esse é o meu último capítulo desse estudo, desse livro fantástico que nos trouxe tanto ensinamento, tantas mensagens edificantes, tantas reflexões importantes para a nossa vida, e essa é mais uma delas. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje, e que a gente possa se encontrar novamente numa próxima oportunidade. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau.